dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vlog, desta vez um vlog de viagem, onde estamos indo a Balneário Camboriú fazer um exame para minha temporada de pré-meia maratona. Lembrando que nós estamos em preparação para uma meia maratona que vai acontecer em novembro, dia 26 de novembro, e eu tô com a missão particular de fazer essa meia maratona em 1h40. Isto é, um pace de 4h45. Para quem não sabe o que é um pace, 4h45 minutos por quilômetro durante 21 quilômetros correndo. E para isso, vocês já viram o episódio 1 dessa temporada, onde a gente conversou sobre os objetivos, eu dei um treinão ali, falei um pouco sobre a minha dieta, que está misturada semana de low carb, semana de high carb, e aí vocês podem ter todas as informações lá. No episódio 1 a gente vai fazer uma minissérie disso. E neste episódio 2 estamos indo a Balneário, onde eu vou encontrar o meu nutricionista, vou encontrar o meu médico, e além de um ecocardiograma que eu fiz, eu também farei agora uma calorimetria, que eu não sei exatamente para que serve isso, mas eles falaram que talvez seria interessante, já que eu gosto de traquear as coisas, né? Eu uso fita cardíaca, relógio que monitora, pace e tudo mais. Eu gosto de traquear os dados para ver a evolução. Hoje a gente vai fazer calorimetria, eu acho que é para ver minha taxa metabólica basal. E semana que vem eu vou fazer ergoespirometria, que é para ver o meu VO2 máximo. Então vamos tentar juntar um compilado de dados aqui: cardíaco, ergoespirometria, meu VO2 e calorimetria, para que depois, quiçá daqui uns 2 ou 3 anos, filma aqui perto, eu penso só a longo prazo, quiçá daqui uns 2 a 3 anos a gente vai fazer um Ironman ou uma maratona ou alguma coisa um pouco mais endurance, mais longo, e aí a gente volta a repetir todos esses exames e a gente traz para vocês como é que foi a evolução do meu corpo e tudo mais. Então vamos acompanhar aí, vamos descobrir o que são esses exames para deixar isso registrado aqui na nossa trajetória. Estamos no episódio 2 e fica ligado. E aí, pessoal, esse daí é para ser, sei lá, da América Latina, o prédio mais alto, algo assim, essas duas torres aí. Tem alguns vídeos na internet de pessoas que moram nesses prédios altos, e quando venta muito o prédio balança, então se tem uma banheira em casa, alguma coisa, a água sai. E parece que o prédio é propositalmente feito para ser assim. Eu jamais moraria numa porcaria dessas, né? Nem ferrando, mas tem gente que tem meio tesão em morar nesses bagulho alto. A taxa metabólica basal é importante, mas vai se somar com aquele gasto de fora da atividade física. NEATzinho, exatamente. O NEAT é maior do que o NEAT, que é o... O que é isso? NEAT é Non-Exercise Activity Thermogenesis. É o que... É a termogênese não relacionada ao exercício, tudo que você faz no dia a dia. Você é baixíssimo o seu porque você trabalha... Mas conta com a parte do corpo para ele se manter vivo, assim, ou não? Não, é um somatório à parte. Exato. Você vai ter, por exemplo, o PNB e o basal, que você gasta. Tem o NEAT e o IT. O NEAT geralmente é até interessante trazer isso, né? Eu até coloquei no livro. Se você pega, por exemplo, a dona de casa, que está o dia inteiro ali, uma faxineira, o dia inteiro ativa, ela tem um NEAT que vai superar bastante, provavelmente, 1 horinha de treino de musculação, por exemplo. Uma enfermeira. Exatamente. Ela tá 6, 8 horas, né? Correria pra caramba. Eu dava demais. Então é bacana a gente ver isso, porque às vezes o cara, não, mas eu treino, eu faço tudo, o NEAT do cara é baixíssimo. Tá de home office o dia inteiro, né? E tem uma tendência do cara que treina mais, ele economiza um pouco o NEAT, né? Então, por exemplo, nossa, eu treino tanto que eu vou na padaria, mas vou de carro.
Ou eu já treino tanto que eu acabo... aquela caminhada com a namorada, não vou. Aquela subida no morro para ver o pôr do sol, não vou, porque tô treinando muito. Então a gente tende a diminuir Tem um pouco estrutural essa análise, assim, de pessoas que treinam em alta intensidade tendem a ter o NIT bem mais baixo. Tipo, esse Por conta que eles seguram o pé nos outros. Por essa percepção de esforço. Você já tava jantando num restaurante saudável, tem que ir bem pertinho. Daí o dono tinha treinado perna bem pesado e falou assim, pô, hoje eu nem vou no futevôlei, entendeu? Então o cara, às vezes ele se engana, então tipo assim, vou matricular no futevôlei, no beach tênis, no crossfit, no não sei o quê. Só que às vezes o cara faz um exercício bem pesado e ele acaba diminuindo os outros E o próprio gasto calórico das outras atividades reduzem. Então assim, se você treinou muito pesado, fez a tua corrida lá ontem, que você fez a corrida mais intensa, o restante do dia, o gasto calórico das outras atividades, houve uma microadaptação ali para que gaste menos calorias ao longo do dia, para compensar. O cara que vai fazer algum tipo de protocolo de exercício ou de prova, mas no limite do que é digamos assim, o possível, pois bem, é muito importante, né? Sim, cara. A gente vai fazer o match, que fala, né? Equivalente metabólico. Então quando você fala para mim da tua PSE, tua percepção de esforço, eu sempre pergunto, é justamente para entender até onde que dá para segurar as calorias, porque não é interessante você aumentar peso. Então, a gente está segurando o teu peso para ele não vai chegar pesado lá. Né? Então a gente faz o equivalente metabólico para eu entender quantas calorias você está gastando, mais ou menos, para exercício para segurar o teu peso, para não deixar você ganhar peso nem perder peso. E qual que é a ciência por trás da calorimetria? A calorimetria é troca gasosa. O quanto tu inspira de oxigênio e expira de CO2, né? E através disso dá para saber quanto tu tá queimando de gordura e quanto tu tá queimando de carboidrato. Normalmente o paciente bem ativo, ele tem uma oxidação de gordura melhor em repouso, então o percentual de queima de gordura dá mais alto. O percentual de queima de lipídio, né? O percentual de queima de glicose dá um pouco mais baixo. Isso também varia relacionado à massa muscular, nossa, tem muita variação disso. Mas basicamente a fluxometria de gases, assim. Que você tem uma inspiração, parte do pressuposto que você acaba convertendo não, né? Você vai inspirar de oxigênio que sai de CO2 que vai ser convertido em água, basicamente CO2 e água. Então ele consegue pegar essa diferença de gradiente e te dar um parâmetro ali, pelo menos médio. Né? Por isso que é interessante puxar também quem já tem um nível de atividade um pouco mais, exatamente por isso. Às vezes você fazer de uma forma muito aleatória, a gente consegue palpar aquilo na prática, mas assim, o ideal que a gente quer fazer aqui é o quê? Conseguir melhorar, né? Performance em si, não deixar subir peso, necessariamente também não cair, né? Mas colocando o mínimo possível de aumento calórico. Basicamente isso que você pensa em fazer. Isso. E é legal que talvez se a gente fizer uma curva disso, a gente vai ver que talvez esse metabolismo vai aumentando à medida que você for adaptando mais com os treinos. Então, como assim? Conforme eu for... você vai aumentando a intensidade que você está treinando. Então, assim, o volume, exatamente. Então, por exemplo, hoje vai dar uma coisa, talvez daqui a 6 meses já vai provavelmente modificar um pouquinho, que vai dar um parâmetro para o Lincoln, por exemplo, conseguir ir ajustando aos poucos isso. O que espera daqui a 6 meses, historicamente falando? Cara, isso varia, né? Depende do teu foco. Se você for mais pro endurance, tende a cair. Você tende a ficar mais econômico. Você começa a ficar mais econômico, você tende a ter um metabolismo mais eficiente. Eficiência metabólica, exatamente. A galera acha que ter um metabolismo eficiente é o cara que está gastando muita energia, quer ser, na verdade é o contrário. Você tem um metabolismo ineficiente, você está desperdiçando muita energia. Quando a gente busca um termogênico, por exemplo, a gente quer aumentar a ineficiência metabólica. Olha só. Que é exatamente o oposto do que a galera pensa. É o oposto, porque eu quero ter mais ineficiência para eu ter mais gasto para determinadas atividades ou manter o repouso. E ao longo do treino, né, o cara vai ficando cada vez mais econômico, tanto da parte da própria atividade mesmo, né, em relação a pace, em relação à mecânica de movimento e tudo mais, tudo vai fazendo com que o cara fique mais econômico e o próprio organismo dele se adapta mais. Por isso o cara consegue manter também distância, claro, tem ganho cardiovascular, tudo mais, você consegue manter distâncias maiores, tempo maior de prova, tudo mais. Qual que é o objetivo de prova? Cara, eu quero fazer uma prova, o meu gol nesse ano é uma prova em novembro, dia 26 de novembro, uma meia maratona para 1h40. É um pace de 4h45. Novembro? Aonde? Em Floripa. Legal. E aí hoje eu corri 5 km um pouco menos de um mês atrás em 22 minuos. Corri agora meus treinos. Bom, tá mais ou menos no pace. Só que vai ter que alongar mais tempo, exatamente. E aí eu corri 14 km nos meus treinos longos, estão sendo de 14 e 15 km. Eu faço um pace de 5 e 10, mas numa percepção moderada, não é pesado.
Assim, pelo que eu entendo de corrida, que eu já fui corredor um tempo atrás, é um desafio bastante, digamos assim, realmente desafiador. Claro que é. Tipo, na minha cabeça, se eu ficar gripado umas 3 semanas, eu já não consigo. Claro que é, claro que é desafiador. Tá bem no limite. Cara, se o cara não treina corrida, eu fiz muito tempo cross, 6 anos, e tinha um bom condicionamento. E daí, faz um ano, parei tudo, queria só treinar com fone na orelha e já era, entendeu? Aí fiquei fazendo musculação. E parei de fazer cardio, tipo caminhada, bike, assim, peguei ranço. E esses dias fui correr, cara, o cara fazia 5 km. Não, é uma trabalheira do Em caramba. 30 e poucos, É uma trabalheira. rapaz, dói tudo, é tornozelo, É bom que a adaptação do endurance é mais rápida. É muito rápido. É mais rápido. E uma coisa interessante da calorimetria é a gente ver como é que está a oxidação, que ele falou dos lipídios e carboidrato. A ideia de fazer o low carb nesse período é justamente aumentar a oxidação de lipídio para a gente poupar o máximo possível de glicogênio nessa prova longa. Legal, Aí, poupando mais glicogênio, eu coloco menos carboidrato ao longo da prova. legal. Ou seja, eu preciso ficar abastecendo menos. Sim, Era mais... essa é a ideia. Por exemplo, semana passada eu corri 14 km, 80 minutos correndo, eu não comi nada. E não senti fome. É a partir disso, que é a partir desses 15 km que a gente começa a fazer as reposições. Mas cara, tudo que eu já acompanhei, tudo, até pra galera que fica aqui, aqui no vídeo, pro pessoal que corre, que muitos me acompanham corre, tudo que eu já tinha acompanhado tipo, eu não sou um especialista nisso, mas o cara vai se virando, que tem na internet, né? Os canais, a galera que fala de corrida, geralmente eles pontuam que depois dos 35, 40 minutos você coloca carboidrato na corrida. Mas depende do quanto tempo que você vai correr. Se você vai correr 1 hora, 1 hora e 20, não tem necessidade. Agora, se você vai fazer 21 km, 40 minutos a gente já começa a fazer as inserções para você não depender. Não dá tempo de exato. totalmente fadigar. Porque tem o objetivo desse carboidrato é a glicemia, te manter a glicemia utilizando esse carboidrato ao longo da prova. Mas o carboidrato interessante, aquele carboidrato dos tiros que você vai lá, dos subidinhos que você vai pegar, é o glicogênio da musculatura. Esse a gente tem que preservar o máximo possível, deixar para os últimos quilômetros ali, porque se você ficar muito dependente de glicogênio, você vai começar a ter acidose, vai queimar tudo, cara. Ok. E aí o timing que você tem para ressintetizar glicogênio não é tão rápido igual quando você joga um carro no meio da prova que já desvia para a via glicolítica ali rápido, entendeu? E aí até, você falou até da parte de acidez, né, onde entra alguns suplementos do que tem de evidência, a própria betalanina ali, vai ter o estoque de carnosina, que pega isso, geralmente é mais útil para quem faz provas de mais duração. E eu vejo a galera tomar muito bicarbonato de sódio. Que também tem uma ação tamponante, de certa forma, né? Tem, mas nesse caso é até mais interessante a própria betalanina para o tipo de exercício, até de evidência, de desconforto também, porque o bicarbonato ele costuma dar um pouco de desconforto. Cara, é difícil gastrointestinal. atleta. É a dose que você precisa para conseguir ter um efeito um pouco mais interessante. Gástrico? Gástrico e intestinal também, ou seja, às vezes desconforto gástrico com eructação, mas também às vezes diarreia, etc. Aí tem aqueles trabalhos de fazer cápsula gastro-resistente, etc. Mas só que aí, tipo, você vai usar 30 gramas, às vezes, muito, cara, 30 gramas de fracionado, né, de bicarbonato. Aí o cara vai tomar 50, 60 Você cápsulas. bota uma colherzinha de 5 assim, você já fica meio... Dá muita salivação, tipo da salivação, cara. pode dar eructação, diarreia. Tem trabalhos que trazem os próprios atletas tentando fazer ali. Pega um RCT, coloca ali, vê se ele vai ter uma melhora de performance, ele acaba piorando por ter alguns efeitos colaterais com isso. E o teste não adianta, cara. Eu já fiz teste com vários atletas de cross. No treino, tranquilo, chega na competição. Junta a ansiedade, junta todo o ambiente. Não fica legal. E ainda mais a corrida, né? Na corrida a gente tem 2 problemas, o fisiológico e o mecânico. A passada de você ficar batendo ali é um problema que pode levar a diarreia também. Diarreia do corredor. A galera do triatlo. Pô, eu tenho um amigo meu, filma mais pertinho. Eu tenho um amigo meu, ele sabe, ele tá assistindo isso daqui, ó. Eu sei quem que é. Sabe quem é um amigo meu? Pô, o cara... É sempre amigo. Não, pior que essa é um amigo. Pior que essa é um amigo meu, é real, meu. Esse eu sei quem que é. Esse é real. Ele, tomou muito carboidrato antes de uma meia maratona. E, cara, foi 4 vezes ao banheiro, velho. Nossa, e aí Tomou o problema muito gel. disso, desidrata, né? Desidrata, Que é outro problema que a exatamente. gente tem, dependendo da prova ali, que a gente trabalha, por exemplo, com glicerina, que é outro suplemento que é dito, né? Pra você aumentar ali a eficiência em se hidratar e desidratar com mais dificuldade, né? São coisas que a gente trabalha de forma mais aguda também, no suplemento crônico, assim. Então, muitas ferramentas legais aí que a gente vai acabar trabalhando. E qual que é, pra galera entender também, que eu falei aqui no início do vídeo,
que eu vou fazer uma ergospirometria. Qual que é a diferença desse de hoje para a ergospirometria? Ela já é bem diferente, né? A ergospirometria você vai estar fazendo ali aquele teste em cima de uma esteira, com os eletrodos, toda a parte eletrocardiográfica, além também da fluxometria da parte de gases. Então, assim, ela vai ter N aplicabilidades, desde a parte mais clínica, patológica, desde a parte mais aqui puxada pra gente, que é exatamente ver esse comportamento que você tem, tanto cardiológico, você vai ver, por exemplo, a parte de FC também durante o exercício, você vai ver as variações até pressórias, que deve estar correndo com o esfígmo também, e essa parte de fluxo de ar, que querendo ou não também vai te dar bons parâmetros ali, capacitativos, digamos assim. E cara, que difícil de agendar, velho. É difícil, não é? Esse é um exame que tem com muita 2 frequência. meses eu consegui ir pra frente. 2 meses. Lá em Floripa. 2 meses, aquela vez que a gente fez a consulta, Sim, já tem. vou fazer segunda. Caraca, já tem Foi o tempo, primeiro isso em horário. junho, né? Foi o primeiro horário. Não sei se tem muito idoso que faz ou precisa Tem, pra porque é galera. um exame, né, de primazia que você vai testar ali se você tem algum tipo de, por exemplo, paciente que tem uma insuficiência arterial, né, de fluxo ali, alguma obstrução parcial. Esse paciente, na hora que ele vai ter exercício sob demanda, uma coronária, por exemplo, ali, isso, se ele está tendo mais demanda e eu não estou conseguindo compensar aquilo, ele vai acabar demonstrando ali alguma questão mais importante pra gente. Legal. Entendeu? Que, na realidade é uma das indicações mais oficiais, né? Depois a gente puxa isso pro meio da medicina do esporte, um pouco diferente. Legal. Tem a parte disso, é uma parte de VO2 Exato. máximo. Exato, máximo. Se tem algum déficit cronotrópico, né, em relação à resposta da sua frequência, necessidade de contração, tanto de força quanto de timing também, para adaptação, então tem muita coisa legal aí. A própria frequência cardíaca, né, nesse contexto também é uma coisa que se adapta. A gente tende a ter mais eficiência, por isso que o atleta de endurance ele fica mais bradicárdico no geral. Você pega um cara, por exemplo, igual eu, que eu tenho esse costume, eu vou ter uma FC basal ali, até provavelmente um exercício muito mais responsivo do que você que vai correr com uma FC mais baixa. Eu, quando eu durmo, por exemplo, às vezes chego em 43. Sim. 45. Exato. Minha frequência cardíaca. E sentado trabalhando é 58, 60. É baixo. Mas tem um paciente, cara, tem um menino que faz ultramaratona, triatlo e tudo mais, e a frequência dele é tipo 30 e poucos, o cara sentado conversando. Ele tá até com uma alteração cardiovascular, tomando medicação por conta de algumas alterações que estavam dando. Mas é um caso bem E específico. você me perguntou outra coisa importante, né? Coisas que às vezes podem cometer os atletas, a gente rastreia de forma precoce com exames cardiológicos no geral. Você consegue ver se eu tenho uma miocardiopatia, por exemplo, entendeu? Se eu tenho, por exemplo, algum tipo de distúrbio de condução elétrica quando eu estou sob maior demanda, né? Tudo isso é importante até para a prevenção de saúde, algum tipo de evento que possa ocorrer. E fazer esse rastreio assim também. Então, por exemplo, o Gustavo deu um exemplo ali, né? Ele pode ter algum tipo de, enfim, bloqueio de ramo direito, alguma coisa assim, que pode ser relevante ou não. Uma série de coisas que a gente consegue ver que são bem bacanas. O que deu aí, Lincoln? Vamos lá, cara. A tua taxa metabólica basal, como esperado, ela já é um pouco mais baixa, né? Justamente por causa do estímulo que você está fazendo. O normal para minha idade e sexo seria isso aqui. Isso, seria mais ou menos 1.800, mas como você é um cara que corre bastante, que faz bastante atividade física, o teu metabolismo começa a ser mais eficiente. Então ele não desperdiça tanta energia. Né? Uma pessoa que tem um metabolismo ineficiente é aquela pessoa que começa a desperdiçar muita energia. A galera acha que o cara que tem metabolismo acelerado é o cara que tem um metabolismo bom. Só que pensando isso na evolução humana é justamente o contrário. Aquele cara que desperdiça muita energia é o cara que vai morrer mais facilmente numa privação de E comida. o que é ali. esse... O meu gasto energético total estimado, 2.700. Isso aqui considerando as atividades que você faz no seu dia a dia, né? Que ela botou que eu sou ativo ali. Isso aqui seria basicamente até 1 hora de exercício por dia. Pô, então é maior que isso, né? Até 1 hora. Tem dias que eu corro e Pode treino. aumentar aqui. Pode aumentar o gasto energético total. Sim. O basal. Não, sim. isso. Eu digo esse aqui talvez seja maior em alguns dias. Na né? folha de uma margem trás, de 10, 15%. na folha de trás tem uma estimativa. Puxa aí. Aqui tem uma estimativa de gasto calórico mediante as atividades físicas. Legal. E quantos minutos aqui? 20 minutos, 30 e 60. Musculação, 380 calorias. Corrida a cada 10 km, 600. Legal. Então 30 minutos ali que você está fazendo, mas fica entre... Eu colocaria 3.000 a 3.100.
É exatamente o que você calculou dentro da margem dele. E aquele ali, Lincoln, o que é isso aqui, ó? Essa aqui é a ideia justamente da gente fazer a low carb, cara. De você aumentar a tua oxidação de gorduras. Então a gente estava conversando há pouco tempo que a ideia de você fazer um período de low carb é colocar o teu organismo para oxidar mais gorduras e preservar mais os carboidratos. Isso é muito interessante porque quando você está em repouso, o teu corpo está ali fazendo uma oxidação maior de gordura. Então, aumentando até o teu nível de atividade física, teu endurance, que não acelere muito a intensidade, que não tem muita intensidade, você ainda vai priorizar bastante a oxidação de gorduras nesse período. Maneiro. Essas proporções, só para o pessoal saber também, quanto que elas ficam em média no indivíduo não tão adaptado dentro de um contexto dietético desse? Estaria o que? Mais ou menos 15% a menos aqui, 15% a mais nessa faixa? O que você diria? Cara, um cara da musculação normalmente vai ficar entre 65 de gordura, né? E o restante ali de carboidrato, 35 de carboidrato. Legal. A gente vai conseguir ter um bom parâmetro comigo agora. Tem um detalhezinho do exame também, que é retirado aqui 10% relacionado ao gasto energético de quando a pessoa se alimentou, né? Que eu tomei um café de manhã. Tomou café da manhã, exatamente. Então, quando o paciente está em jejum... No caso, eu não tomei cafeína, tá, pessoal? Só para deixar não tomou café e tomou café da manhã. Café da manhã. Quando está em jejum, a gente não retira esse... legal. Perguntado, né, para o paciente, a gente não retira esses 10%. E quando o paciente se alimentou, é retirado esses 10%, que é o efeito térmico do alimento. Perfeito. Saquei. É uma outra variável que a gente tem, naquelas siglazinhas, né? Cada alimento e refeição em si composta tem um efeito térmico que ela vai gerar ali, que é a demanda metabólica para você fazer todos os processos metabólicos e digestivos daquela própria refeição, né? Isso também muda ali muitas vezes. Na sua dieta atual, o efeito térmico não está tão alto, né? Porque como está em mais gorduras, a gordura tem um efeito térmico mais baixo. Então, de 1 a 3 calorias mais ou menos para você metabolizar, digerir toda a gordura. Ô Lincoln, baseado nisso aqui que você viu aqui, vai mudar alguma coisa? Tem alguma... Cara, ou a priori tá tudo ok? Como eu falei para você, eu esperava que está um pouquinho acima, né? Eu esperava que estava ali uns 1.650, 1.600, mas 1.500 está dentro do padrão, é esperado realmente. A gente vai trabalhar mais em cima dos METs, que são os equivalentes metabólicos. E é isso, cara, não tem muito. E por que tá mais baixo aqui que o ideal para uma idade? O ideal não, que o que seria previsto para uma idade? Qual que é a lógica do porquê que a minha taxa metabólica basal é mais baixa? É por conta do excesso, do exercício em excesso? É a adaptação do treinamento. Você começa a ficar mais eficiente. Porque teoricamente muita gente espera o oposto, não? O oposto é... Tipo, eu vou treinar, vou gastar mais parado. Exato, mas a lógica aqui é inversa. É igual você pensar num carro. O que você quer com um carro? Um bom carro é aquele que roda mais quilômetros consumindo menos combustível, entendeu? A adaptação que a gente tem é muito parecida com essa. A partir do momento que você está tendo um gasto ali com um exercício diferente e grande, quando você está em repouso, você tende a poupar mais energia. Entendi. Deu uma fosforilada ali mais cedo. Entendi. É evidente também, Wesley, que tenha padrões genéticos envolvidos, né? Então a gente tem alguns fatores que a gente não consegue acelerar tanto assim o metabolismo do paciente ou lentificar, mesmo com estímulo via exercício, mesmo com estímulo via alimentação, que já é às vezes uma característica, uma adaptação já genética desse. Sim, legal. Uma espécie de uma trava, aspas, ali, um fator retardante às vezes para você modificar. Por exemplo, eu esperava que viesse 1.600. Tudo bem, eu vou trabalhar, você vai começar a aumentar a intensidade do seu treino. Como que vai ficar? Será que isso vai cair ainda mais? Como que o Lincoln vai trabalhar? Ele vai colocar só mais 100, 150 calorias e de qual macro ali? Isso é muito interessante também porque o pessoal começa a treinar e aí o cara vai comer 4.000, 4.500 calorias porque tá fazendo um treino híbrido, né? Tô correndo de manhã, à tarde tô fazendo musculação, então meu gasto calórico tá lá nas alturas. Mas, cara, se você vê aqui, ó, uma previsão aqui no teu treino de musculação, 60 minutos, que é o que eu faço mais ou menos, 380 calorias. 380 calorias, mas ainda eu acredito que tá um pouco abaixo disso. Eu acredito que vai estar ali uns 300 calorias no máximo. O relógio marca uns 280, 300. É, mais ou menos por aí vai ser. Mesmo que haja ali toda aquela margem de erro dos relógios, a musculação vai ser ali mais ou menos umas 300 calorias. Aqui na corrida, deixa eu dar uma olhada. Você está fazendo uns 30 minutos agora? Eu faço... Intensidade maior? Eu faço pelo menos uns 45 qualquer treino. Qualquer treino? Mesmo Quantos intenso, quilômetros por hora mais ou menos? Nos tiros, nos estímulos que eu faço, às vezes chega a um pace de 4, que é o que? Uns 15 km por hora? 15,5. Vai ser mais ou menos. É uns 15 km por hora. 15 e 15,5. Justamente, vai estar ali entre 500 calorias mais ou menos. Né? É. Entre 316 e 633.
Ou seja, com o treino de musculação já tá dando pra comer meio brownie. Aí que tá. Já dá pra comer meio brownie. Mas é real isso, a galera às vezes A faz os galera usa dois muito e... isso, usa muito isso. Exatamente. Cara, então assim, às vezes os caras estão começando a comer demais, achando que é isso que vai fazer ele ganhar performance. Na verdade, o cara tá engordando, piorando a resistência à insulina dele, Ficando piorando pesado. toda a resposta do... E cara, na corrida, tu se sentir pesado é um inferno, E isso velho. piora a eficiência metabólica Meu também. Deus, Se colocar um volume grande de densidade também ali, às Um outro vezes. ponto muito importante, cara, é que você baixou o peso, né? Nos últimos meses você baixou o peso. 2 quilos? Foi mais ou menos. 4 quilos. Desde que eu comecei com o Lean com 4. Mas a gente não perdeu massa muscular, cara. Esse é um ponto mais importante. Você perdeu massa magra. A massa magra é tudo que envolve. Tem glicogênio, tem água, a própria massa muscular. Mas a gente está preservando o máximo possível a tua massa muscular. Porque lá na frente, daqui a pouco, você quer fazer um bulkzinho, quer ir para outra área. A gente tem aquela massa muscular que já está responsiva ali. A gente só precisa encher ela realmente. E agora a prioridade é as tuas fibras do tipo 1, a fibra oxidativa para você correr, mantendo o máximo possível a tua massa muscular. Então assim, a princípio a gente mantém essas estratégias de variante de carbo mais baixo, carbo mais alto e toca a ficha nesse sentido. A tua dieta vai começar realmente a mudar quando o volume de corrida começar a aumentar. Setembro por aí vai ser, né? Só que aí que tá, cara, o teu volume de corrida vai aumentar, o teu gasto calórico vai aumentar e o teu treino de musculação vai mudar. Então você não consegue manter o mesmo treino de musculação. Você vai ter que começar a diminuir as repetições, focar mais em força, justamente para ter esse estímulo, né, mas não prejudicar o teu rendimento na corrida. Um excesso de treino, nesse cenário, pode causar uma lesão, cara. E até uma questão de fadiga central muito grande. Sim. Muito então cansado, você vai ficar muito cansado. O corpo recupera, mas às vezes a questão da fadiga central realmente, porque você vai estar começando a dar mais tiros. Na academia você vai começar a dar um estímulo que é diferente, às vezes 4 repetições com uma carga mais pesada. É um estímulo diferente. Então às vezes você está acostumado a fazer 8 com 70%, sei lá, ou 60%, você vai aumentar para 85%, fazer menos repetições, é um estímulo diferente. Então, nessa fase de transição, o teu corpo já começa a sentir. Pra você ter noção, eu tava fazendo 10 a 12 repetições e agora eu já baixei pra 6 a 8. Cara, o meu músculo dói todo o treino, cara. Parece que eu comecei a treinar de novo. É diferente. O impacto articular maior também, tem alguns detalhezinhos. O tempo de descanso é maior. Sim. Então, até você estava comentando da concorrência ali do powerlifting e do endurance, né, da resistência. É mais interessante e mais fácil a gente trabalhar um cara que treina powerlifting e endurance do que um cara que treina musculação e endurance. Exatamente. Entendeu? É bem diferente a musculação do powerlifting em si. Tipo de treinamento, de estímulo. Extremamente oposto. Geralmente ele está acostumado a trabalhar, por exemplo, com cargas mais altas, menos repetições, um intervalo muito grande. Né? Ele vai levando assim. E a musculação é mais difícil a transição. É porque a força, a potência é um estilo neural muito forte. Né? Então, enquanto na musculação a gente está buscando as repetições ali, buscando hipertrofia, você vai ver caras aí com 60 quilos levantando 3 vezes o peso deles no powerlifting, né? Fazendo... Aquele russo lá, o Anatoly, né? Anatoly. Sabe, né? Do meme. Da limpeza, né? Da faxina. O cara é pequeno. Muito, cara. Ele é pequeno. Tem acho que é 7,5 no máximo, ele é mais baixinho também. Cara, Então, ele tem uma força e a absurda. força, cara, absurda. Então é mais fácil colocar esse cara para fazer um endurance do que um cara da musculação. E tu vai ver, por exemplo, o Nick, os caras que são híbrido, eles treinam muito pesado, velho. Não é um monte de repetição, mas é muito peso, velho. É uns terra com um monte de placa em cada lado, 4 repetições, eles são fortes também. E muito exercício básico, né? Supino, agachamento, terra. Né? Você não vê os caras... Não tem muito... Legal, maneiro. Como é que faz pra galera que quer agendar, vir aqui fazer e tal? Só entrar em contato, tem o... A gente vai deixar aqui na descrição. Meu Instagram aqui, só entrar em contato por ali, tem link e tudo mais. Legal. E aí pode fazer o exame de calorimetria direto aqui em Balneário Camboriú. O que mais que você oferece aqui? Tem serviço de nutrição, serviço de medicina, serviço de fisioterapeuta. A gente tem um corpo clínico aqui para receber as pessoas interessadas em adquirir mais saúde, mais performance. André, você tem vaga lá? Como é que tá a equipe? Tem a minha equipe, hoje eu tô com 3 médicos ali trabalhando junto comigo. A gente faz atendimento aqui presencialmente, que a minha esposa atende, e no online também para qualquer estado do país, outros países também.
Aqueles livros lá que você me mandou, a galera consegue adquirir também? Os livros vocês conseguem adquirir. Entrega, frete gratuito também para qualquer estado do país, tá? São livros sobre interpretação de exames laboratoriais com um pouquinho de fisiologia de base, que são assim excelentes para nutricionistas, para médicos, todos que querem ter esse embasamento, é muito útil para acadêmicos também. Tem os livros da parte andrológica, sobre testosterona e hormônios anabólicos androgênicos, da deficiência e reposição do uso ao abuso. E tem os livros também de anticoncepcionais, da parte ginecológica, que foram os últimos que eu lancei, e em breve mais 2 sobre obesidade. Legal. Maneiro. E lá no teu Instagram os caras conseguem achar. Consegue do meu Instagram ou no meu site, que é www.andreresutti.com.br. Matheus, deixa tudo aqui na descrição. E o linkão tá sempre por aí, né, Lincoln? É, só chegar lá. Aula na MD agora. Pessoal, obrigado pela receptividade, viu? Pô, vocês são sensacionais, cara. Sensacional mesmo. Valeu pessoal, demais. Pessoal, obrigado, curta o vídeo aqui e se inscreva no canal e a gente vai atualizando vocês no próximo episódio, que aí a gente vai no mercado comprar as paradas aqui da dieta do Lincoln e explicar para vocês como é que a gente faz. Valeu.